Então, dado o nosso recado, a gente começa então agora a nossa mesa redonda com o tema Futuros da Ciência da Religião no Brasil. Quem vai mediar essa mesa é o doutorando Valdinei de Souza Rodrigues Costa. Bom, boa noite a todas e todos. Com muita alegria, né, que eu aceitei o convite da coordenação para poder mediar essa mesa. E vai ser uma alegria muito grande estar aqui com duas grandes referências para nós. Então, vou convidar aqui para compor a mesa aqui conosco o professor Dr. Flávio Senra. Para quem não conhece, é o coordenador, né, atual da área de Ciência da Religião. Ele, né, de certa maneira, tem um vínculo com a UFJF, né, o mestrado em Ciências da Religião aqui, e um doutorado em Filosofia, né, na Espanha. Então, é uma alegria muito grande nossa poder receber o professor e receber também o nosso professor da casa, professor Eduardo Gross, que também irá fazer uma reflexão aqui sobre a área. Antes de começar, né, eu queria deixar aqui o convite para toda a plateia, para poder ler os textos dos nossos dois professores. Assim, o professor Eduardo, né, tem um texto que foi muito importante na minha formação, que é o texto sobre as 10 teses da Constituição da Ciência da Religião, num livro publicado pela Este, né, que é onde o professor, né, fez o seu doutorado lá em teologia. Esse livro ele é de fácil acesso, e esse capítulo sobre a Constituição da Ciência da Religião, ele nos ajudou muito a entender alguns passos que a ciência da religião deu, pelo menos numa história de maior duração, né, por assim dizer, uma história de constituição e os desafios, né, que é o subtítulo do texto. E o professor Flávio Senra tem nos ajudado muito a entender esse processo mais recente, né? Eu lembro aqui alguns artigos, acho que na Rever tem 2 artigos, tem artigos, acho que na revista Reflexões, estou certo? E Reflexos. Então, são 4 artigos sobre a história recente da área, como que a área adquiriu esse nome, né? Ciências da Religião e Teologia, o surgimento de cada programa de pós-graduação. Então, são reflexões que estão aí publicadas, de fácil acesso, que, né, todos nós aí podemos acessar e conhecer um pouco. E aqui, essa mesa, nós vamos ter aqui um diálogo sobre a produção mais recente dos professores, sobre aquilo que o professor Flávio Senra tem observado aí na área, agora do ponto de vista, né, da coordenação, e o ponto de vista, de certa maneira, filosófico também, né, passa pelas reflexões do professor Eduardo, que também tem artigos sobre Paul Tillich, que me encantam muito, né, a concepção de religião e Paul Tillich. Então, fica aqui o convite, né, para que essa mesa, além das informações que nós vamos conhecer aqui, além das reflexões, desse espaço de formação que nós vamos conhecer aqui, que nós continuemos também, né, depois com as publicações, com aquilo que já está disponível. Nós vamos começar com o nosso convidado externo, né, o professor Flávio Senra. Então, fique à vontade, né, para a sua primeira fala. Né. Obrigado, Valdinei. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eduardo, boa noite. Obrigado aqui por este convite, por esta oportunidade, para estar aqui, voltar a esta casa. Me sinto muito da casa, porque sou de Juiz de Fora, me formei aqui, a graduação e o mestrado em Ciência da Religião, então sempre essa sensação de voltar em casa quando venho aqui ao FJF. Como foi dito, eu tenho conversado sempre que aparece uma oportunidade como esta, para falar sobre esses últimos acontecimentos, já que o nosso tema é o futuro, e como eu não saberia falar nada sobre o futuro, eu fiz uma palavra sobre o presente, em parte sobre os acontecimentos mais recentes da área, entendendo aqui por área a área de avaliação, ou seja, os nossos programas de pós-graduação. Embora em sentido mais amplo, quando a gente fala de área, a gente pode também incorporar a graduação
na mesa anterior, né, ao tratar sobre o tema do ensino religioso, né, certamente eu cheguei logo para o final, não pude participar antes, mas certamente tratou, principalmente porque um dos pontos importantes do nosso presente diz respeito à aprovação das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura em ciências da religião. Bem, então temos aqui a apresentação, se chama Conacir UFJF. Não, é o terceiro. Aí, Conacir UFJF. Bem, eu sou Flávio, professor lá da PUC Minas, como já foi dito aqui, estou trabalhando na coordenação da área, junto com o professor Cláudio, que está aqui, e também com a professora Dilaine. Falar mais perto, tudo bem. Bom, então aqui um pouco do plano do que eu penso conversar com vocês em relação a esse momento, quer dizer, o presente tem essa duração aí de 50 anos, considerando o início dos trabalhos de ciência da religião, com a criação do departamento e do curso aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, no final dos anos 60. Mas os acontecimentos mais recentes, sobre os quais eu tenho conversado com a nossa comunidade, diz respeito à nova árvore do conhecimento, a aprovação da área autônoma, área de avaliação autônoma na CAPES, e também com uma menção, embora eu não vou entrar nesse tema exatamente porque a mesa anterior já tratou sobre isso. Bom, aqui nós podemos visualizar o conjunto da nossa área, considerando os programas de pós-graduação, desde o primeiro programa, criado em 1972, que é um programa de teologia. Como vocês sabem, a nossa área reúne programas de teologia, programas de ciência da religião, programas de ciências das religiões e programas de ciências da religião. Então, essa é a nossa diversidade, não é? E eu nomeio assim porque cada uma dessas decisões, não é, implica num perfil de egresso próprio, não é, e nós devemos considerar isso. Mas então, desde o primeiro programa em teologia em 1972, seguido do final da década de 70, pelo programa, então, o primeiro programa de ciência da religião, que é o da PUC de São Paulo, o primeiro, então, programa de teologia da PUC Rio, seguido do programa da UMESP, e aqui nós temos, então, a sequência da criação dos programas, até o mais recente programa criado, que é o da Unicap, e nós tivemos também, recentemente, a aprovação de um curso de doutorado em teologia aqui na PUC de São Paulo. Então, esse é digamos assim, a espiral do nosso crescimento nos últimos 40 anos. A nossa área, ela tem esta composição, como eu disse ainda há pouco, né, os 9 programas de teologia, 2 programas de ciência da religião, 2 programas de ciências das religiões e 8 programas de ciências da religião. A divisão, então, fica, como vocês podem ver aqui, né, a maior parte, essa parte, então, 38% do programa de teologia, 42,8% os programas de ciências da religião e 2 de cada, aqui como já apresentamos. Em relação à modalidade, né, considerando que a pós-graduação brasileira ela é organizada entre modalidade profissional e modalidade acadêmica, nós temos a maior parte da nossa área composta por programas acadêmicos. Então, 75% da nossa área ela é a composição de programas acadêmicos e são 3 os programas hoje com mestrados profissionais. Há uma enorme demanda na CAPES por abertura de programas profissionais, inclusive na nossa área, não é? A área tem discutido muito nos últimos anos, o professor Cláudio Ribeiro
é o coordenador dos programas profissionais da nossa área, é a pessoa mais autorizada para falar sobre isso. Mas nós temos recebido uma alta demanda nos últimos tempos. A área está também discutindo internamente, como todo o sistema de pós-graduação tem feito, discutindo o que é exatamente um programa profissional. Né? E esse debate tem se acentuado quando nós nos perguntamos agora o que serão os doutorados profissionais. Né? A nossa área, então, faz parte desse debate. Teremos, inclusive, um seminário no próximo ano com os três programas, e estamos procurando compreender isso, até para que outros programas se somem a esse nosso entendimento já mais amadurecido. Pelo que nós temos acompanhado até agora, há muita dificuldade em se compreender o que é um programa profissional, inclusive entre os já aprovados. Bom, aqui em relação às regiões, a nossa área, como toda pós-graduação nacional, está bastante concentrada na região sudeste e na região sul. Essas duas regiões correspondem a 75% da nossa área. Há uma presença significativa de programas na região nordeste, mas uma presença bastante tímida nas regiões norte e centro-oeste do país. O nosso trabalho, inclusive, tem sido para levar a pós-graduação até as regiões norte e centro-oeste. Inclusive, considerando que os programas existentes, né, no que diz respeito à solidariedade, devem privilegiar as regiões centro-oeste e norte do país para missões de MINTER, de DINTER, né, e outros trabalhos na área. Né. No mais, o país, o sudeste e o sul do país, eles estão bastante bem atendidos. Né. Toda hora eu erro isso. Bom, outro tema, né, falando do futuro da ciência da religião no país, considerando a autonomia da área, que se deu em 2016, então, nós estamos aí há poucos anos, né, de sermos reconhecidos como uma área autônoma na CAPES. Claro que nós estamos, como toda população brasileira, aguardando o que será, né, o futuro da educação, da ciência e tecnologia, enfim, do nosso país. Né? Nós também temos algumas dúvidas em relação ao que será do futuro no que diz respeito ao Sistema Nacional de Pós-Graduação. Estamos trabalhando, né, para continuar, aperfeiçoar e consolidar a pós-graduação brasileira. Né? Hoje, nós temos esta conformação. Somos uma área autônoma, é uma área pequena, é uma área composta por 21 programas, quando o sistema possui áreas com mais de 300 programas. Né? Somos uma área pequena, mas estamos lutando para manter a nossa especificidade, né, e a nossa existência no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Para isso foi muito importante esse debate que ocorreu no ano de 2010, digo este, né, que começou com essa discussão e terminou com esta conformação, porque houve um outro debate na década passada, inclusive colegas aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, como o professor Paulo Afonso, o professor Eduardo também e outros, né, a comunidade já chegou a discutir uma outra organização da Árvore do Conhecimento, né, por convite do CNPq na ocasião. Aqui, por iniciativa da própria área, no ano de 2010, nós iniciamos esse debate com os programas de pós-graduação em Ciência da Religião e Teologia, e chegamos, né, a este resultado que já está implantado no CNPq. E consta do documento da nossa área, que orienta a pesquisa para programas de Ciência da Religião e variações, e também os programas de Teologia. Esse trabalho foi liderado por um colega aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Luiz Henrique Dreher, que é do Departamento de Filosofia, hoje da Universidade. Ele foi do Departamento de Ciência da Religião. E sob a liderança do professor Dreher, a AMPTEC, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, tem o professor Fred, que é membro da Frederico Pires, fala mais formalmente, né? O professor Frederico Pires é membro da diretoria atual, como
cargo de... Você está secretário ou vice-presidente? Está secretário da nossa associação. Então, a nossa associação conduziu esse processo e chegamos a este desenho para a orientação das pesquisas na nossa área. É muito comum observar no debate interno da nossa área que os programas de teologia considerem que tem metade desta árvore e programas de ciência da religião consideram ter a outra metade da área, quando a intenção original não foi esta, né? Nós, desde o início, consideramos criar uma árvore do conhecimento para orientar os trabalhos da área de avaliação autônoma, contando com programas tanto de teologia quanto de ciência da religião, pensando que, por exemplo, não vou tecer muitos detalhes aqui, né, que em História das Teologias e Religiões nós podemos ter profissionais, pesquisadores e pesquisadoras, né, tanto de teologia quanto de ciência da religião, e há outros casos aqui na árvore. Aqui nós temos um detalhamento, já avançando na ideia original, aprovada na Assembleia, que ocorreu na Universidade de Brasília, no ano de 2012, em maio de 2012, e este lado da nossa árvore é exatamente o lado que pode sofrer alterações a partir do debate interno da nossa área, da nossa comunidade. O que nós não conseguimos mexer com facilidade é exatamente esta coluna, né, porque ela é que está lá fixada, implantada nos órgãos de fomento. Então, quando a nossa área aprovou, por exemplo, a subárea Ciência da Religião Aplicada, ela entendeu que aqui, nessa subárea, nós pesquisamos religião e todas essas variações aqui, que essas variações vão surgindo na medida que o debate vai avançando, né? Então, religião e espaço público, política, ética, saúde, ecologia, culturas, temas associados à diversidade, ao respeito e tolerância, diálogo interreligioso, educação e religião, gênero e religião. O debate sobre ensino religioso, né, nós entendemos, né, quando apresentamos essa proposta e aprovamos na PTEC, está aqui, né? Também sobre ciências da linguagem religiosa, nós podemos dizer que nós tratamos aqui dos métodos e fontes para o estudo das religiões, das suas línguas naturais, do seu vocabulário e gramática, relações entre linguagem religiosa, linguagem artístico-literária e linguagem em geral. Quanto à subárea Ciências Empíricas da Religião, são os fenômenos religiosos no campo, que envolve aquelas disciplinas da religião, como a sociologia da religião, antropologia da religião, psicologia, geografia ou fenomenologia no sentido descritivo. E, por fim, a subárea de epistemologia da ciência da religião, a reflexão teórico-metodológica ou metateórica, abordagens filosóficas sobre o conceito ou a definição de religião, a sua negação, psicologia da religião e psicologia da religião e fenomenologia da religião em sentido sistemático. Sintam aqui sempre, entendam que eu estou aqui referindo sempre a essa decisão, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, a AMPTECRE, e ao trabalho liderado pelo professor Dreher. Bom, a outra parte da nossa árvore do conhecimento, História das Teologias e Religiões, os temas correlatos são o estudo histórico de ideias e doutrinas religiosas, quanto à teologia fundamental sistemática, a fundamentação da teologia, exposição do dogma, defesa e clarificação atualizada das doutrinas, teologia política, teologia filosófica e filosofia da religião. Nós entendemos esses seriam os temas correlatos a esta subárea. Duas últimas subáreas, teologia prática, psicologia pastoral, ecoteologia, fé e política, homilética ou educação na respectiva tradição. E, por fim, tradições, escrituras sagradas e relatos da tradição oral das diversas tradições religiosas, espiritualidades ou tradições de sabedoria, né? Pode ser muito rápido, mas como já foi mencionado, esta árvore está publicada no documento da área, basta acessar a página da CAPES e acessar o documento diário e vocês terão acesso a estas informações. E também nesse artigo que foi mencionado na Rever em dezembro de 2015.
Bem, então esse é um outro aspecto sobre o presente da nossa área, não é? E que, de alguma maneira, dá uma diretriz sobre o futuro da pesquisa em ciência da religião. Aqui apresentei também da teologia. Um outro tema que eu considero importante para pensar o futuro da área no país diz respeito a esse estudo que foi feito pela CAPES e pelo CGE, em que nós perguntamos, querendo obter informações para a Agenda Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação no país, saber dos programas de cada área, quais seriam os temas estratégicos. Nós fizemos essa pergunta para todos os programas de pós-graduação do país. Obviamente, então, os programas de ciência da religião e de teologia foram convidados a participar. 13 programas participaram desta pesquisa. E quais são os temas que surgiram como temas estratégicos? Vou destacar aqui alguns, aqueles com maior relevância nesta pesquisa. Não bastava ao programa dizer qual era o tema estratégico, era preciso responder o tema estratégico, uma ementa e estratégias de ação. Nós temos esses documentos. Então, aqui nós temos um deles, que aparece em destaque. Aqui o tamanho da bolinha verde indica a incidência de respondentes para a mesma temática, que é sobre o pentecostalismo no Brasil e a questão política. Esse foi o tema principal. Se alguém perguntar o que pensam os programas de pós-graduação, o que pensa quanto a temas estratégicos, este foi o tema com maior incidência entre os programas de pós-graduação. Esse tema foi seguido de um outro tema com bastante destaque, que diz respeito ao tema religião, gênero e sexualidades. Este tema também recebeu uma votação bastante expressiva, uma participação bastante expressiva da nossa área. Mas há outros temas, como, por exemplo, a pesquisa em teologia no contexto brasileiro. Este é um outro tema considerado estratégico pela nossa área. Ainda, epistemologia da teologia e das ciências da religião. E, por fim, temas menores, assim, menores não no sentido da sua importância, da sua relevância, mas o tema da incidência de participação ou de sugestão por parte dos programas que responderam. Então, como religião e laicidade, o status e a identidade disciplinar da ciência da religião, religião e política, etc. Bem, avançando para a gente depois poder conversar mais sobre esses pontos. Um segundo elemento quanto ao futuro da nossa área diz respeito a uma outra pesquisa que nós fizemos a partir da avaliação quadrienal, que aconteceu em 2017, quando nós descobrimos o quão a nossa área não constitui redes de trabalho e de pesquisa. É lamentável a imagem que eu tenho para mostrar para vocês. Ou é grande o desafio que eu tenho para apresentar para vocês. Nós não temos redes nem no interno dos programas de pós-graduação da nossa área. Nem as linhas de pesquisa ou linhas de atuação dos programas profissionais se constituem como redes de trabalho. Nós temos uma área em que pesquisadores e pesquisadoras atuam como ilhas. Já mostrarei para vocês a imagem. Aqui, então, é a grande rede, ou as redes, no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Nós estamos nesta região aqui. Em detalhes, então, aproximando aqui, como nós podemos visualizar a atuação dos pesquisadores. Cada linha dessa mostra as arestas que querem dizer como é que cada pesquisador se relaciona com outros pesquisadores e pesquisadoras. Aqui um exemplo comparativo é como se comporta a área de educação. Eu vi que ainda há pouco havia um colega da educação.
né? Talvez outros colegas estejam aqui. Essa é como funciona, então, a constelação das redes da educação. E, como é que faz isso? E essa é a nossa. Vejam a dispersão, né, e a formação de ilhas, pouco aproximação, pouco trabalho em equipe. E aqui como nós temos, né, vários grupos muito bem constituídos, né, e relacionados entre si. Né? Nós precisamos pensar sobre isso em redes, no interno dos programas, em redes temáticas, em redes de médio alcance de grandes temas e redes articuladas em torno a uma temática. Na nossa área, a rede que está melhor constituída é exatamente a rede do ensino religioso. Se nós pudermos falar de uma rede, hoje, mais constituída, é a rede do ensino religioso. E é exatamente a rede que tem o seu grupo de trabalho mais fortalecido na nossa associação. O que me sugere pensar que as nossas associações terão um papel decisivo para a conformação desse trabalho em redes. Pensando que grupos de trabalho, que se reúnem nos congressos, etc., não são para organizar aqueles 10 minutos de glória, em que alguém vai e apresenta um trabalho, né, e sai dali, né, com sorte, respondendo uma pergunta em um segundo, né, e leva um certificado para o seu programa, para constar lá no Lattes, na plataforma Sucupira, mas muito mais que isso. Né, esses grupos devem ser grupos de trabalho que funcionam, né, durante todo o período, né, e grupos de pessoas que estão trabalhando junto em torno de uma temática comum. Aqui, então, a gente pode ver um pouco de como que estão as redes constituídas numa aproximação, e essa aqui é a que eu vou falar para vocês, que é a rede do grupo de trabalho de educação e religião, né? E outras mais. Então, aqui uma delas, né, como é que a gente vai vendo isso? Então, de acordo com o tema, isso aqui vai mapeando os grupos de pesquisa, a produção em coautoria, né, da nossa área. Vou chegar, então, no de educação, né, que mostra, então, como é que os profissionais estão aqui atuando. Isso aqui mostra, um exemplo apenas, né, eu poderia tratar cada uma das redes mais bem constituídas, né, da nossa área. Aqui temos uma delas. Então, mostra os pesquisadores atuando, né, e publicando em comum, em obras, em artigos, etc. Esse é um tema que, para o futuro, né, precisa ser melhor trabalhado pela nossa área. E junto dessa questão, né, que diz respeito ao funcionamento de um trabalho em redes na nossa área, eu trago aqui um outro desafio que eu não registrei aqui para apresentar, mas diz respeito ao quão pouco a nossa área se lê e se cita. Eu penso que essa é uma questão que está associada à ausência de trabalho em redes. Teses e dissertações que não partem do trabalho que já existe, que vem sendo feito pelos pares no país, e pelos pares também no exterior. Essas citações não estão aparecendo. Como é que a gente sabe que não estão aparecendo? Porque quando a gente vai fazer a avaliação das revistas, a gente vai verificar o fator de impacto e, considerando o mais simples dos índices, nós vemos o quão pouco as nossas revistas são citadas no país. É um número baixíssimo. As revistas que têm a maior qualificação, as revistas nacionais ligadas a programas de pós-graduação, que estão aí nos estratos A1 ou A2 da nossa área, tem, no máximo, um índice de citação que corresponde a 13. Número 13, guardem esse número. O mais alto índice de citação de uma revista internacional é 77. A área civil tendo que administrar esse abismo, entre as pesquisas nacionais e sua baixa citação e leitura, com as revistas de grande impacto do exterior.
Isso sinalizou para a área já ali em 2014, 2015, não é? Que nós temos um trabalho importante a ser feito, não é? Quanto a essa produção da própria área. Não é? Ela acontece, mas ela não é considerada pelos novos pesquisadores, pelas novas pesquisadoras e nem pelos pesquisadores e pesquisadores que estão aí atuando nos programas de pós-graduação. Por fim, nós temos aqui também um outro exemplo de que nem entre os programas de pós-graduação nós temos redes. Então, nós temos uma dificuldade de trabalhar com redes no interno dos programas de pós-graduação, nas linhas. Nós temos uma dificuldade de constituição de redes de pesquisa entre pesquisadores. Nós temos uma dificuldade de criação de associação e de redes entre programas de pós-graduação da área. E o último ponto para falar do futuro, e eu acho que chego nos meus 30 minutos, não é isso? Sim? Diz respeito aos nossos egressos. Eu posso não apresentar os dados, nem sei se são de fácil leitura, mas aproveitando que nós estamos aqui em Juiz de Fora, vamos citar apenas o caso de Minas Gerais. Né? Aqui nós temos mestres titulados no Brasil entre 96 e 2014, né? Nós temos o que os programas de Minas Gerais formaram no próprio estado, 188, mas formam, em segundo lugar, pessoas também do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Bom, aqui é uma análise mais detalhada que nós deveríamos fazer. Eu apenas quero destacar que a nossa área ela tem o seguinte perfil de egresso: funcionários públicos que atuam na área da educação. Esses são os dados. Né? Qual é o perfil majoritário dos egressos? O perfil majoritário é constituído por profissionais ligados ao setor público da área de educação. Isso precisa levar a área a pensar, né, o seu futuro, né, e o seu planejamento. Né. Muito bem, eu termino aqui falando, contribuindo aqui nessa sessão, né, falando sobre o futuro da ciência da religião e aguardo depois, então, para o momento do debate, para quaisquer esclarecimentos que eu puder aqui apresentar. Obrigado. Obrigado, professor. Importantíssimas informações. Agora nós vamos ouvir a reflexão do professor Eduardo Gross. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer esse convite, essa oportunidade. Quando eu fui convidado pelo colega professor Frederico no semestre passado, então foi-me solicitado uma reflexão no âmbito epistemológico, né? Eu estava justamente naquele momento produzindo um artigo que nesse meio tempo foi publicado na revista Open Theology, da editora de Gruyter, um número todo dedicado à filosofia da religião e à ciência da religião no Brasil. Então, essa minha fala aqui, ela é uma sintetização daquele artigo que eu estava fazendo naquele mesmo momento, né? Eu não lembro exatamente como está o título lá em inglês, né? Mas é Phenomenology and Hermeneutics in Brazilian Religious Studies, uma coisa assim. Tá? Bom, então, eu vou falar sobre fenomenologia e hermenêutica, que é o âmbito no qual eu penso a ciência da religião. Eu vou colocar aqui algumas ideias minhas que eu considero importantes para a reflexão da área a respeito. Fenomenologia e hermenêutica são termos usados com frequência no âmbito da discussão sobre ciência da religião no Brasil. Mas há bastante incompreensões
no diálogo a respeito. Apesar de que, muitas vezes, esses usos refletem uma avaliação positiva, há também, e isso é o momento atual, no momento atual parece mais destacado, há também várias críticas em relação tanto à fenomenologia quanto à hermenêutica. Há duas razões principais para isso. Primeiro, na minha concepção, há razões históricas, baseadas no desenvolvimento acadêmico brasileiro em geral e na forma como a ciência da religião, em particular, se inseriu nesse desenvolvimento acadêmico. Em segundo lugar, nem sempre há uma definição clara do que os autores querem dizer com esses termos, de modo que há razões para se reivindicar mais clareza na discussão. Além disso, existe também um terceiro tipo de crítica em que eu penso que problemas teóricos de fato não são discutidos, sendo criados mais problemas do que resolvidos. E esse é o caso quando fenomenologia e hermenêutica são simplesmente descartados como se fossem uma moda velha, enquanto a nova onda é uma crítica vaga de qualquer coisa em que apareça, por exemplo, termos como essência. A história da ciência da religião no Brasil, e assim, com esse ponto eu quero me dirigir ao primeiro elemento que eu citei, o modo como a ciência da religião se inseriu no desenvolvimento acadêmico brasileiro. A história da ciência da religião no Brasil, na sua profundidade, ainda está para ser escrita. Por enquanto, existem mais uns relatos testemunhais. O texto citado pelo colega aqui ainda está nesse nível também, né? É uma história curta, né? A gente viu aqui, primeiro programa, 70 e pouco, né? Em geral, há certo consenso nesses relatos testemunhais de que a academia brasileira é profundamente marcada por uma influência positivista. Também as ciências humanas mostram as suas origens comtianas, com alguns acréscimos marxistas posteriores. Essa característica do âmbito das ciências humanas no Brasil é bastante ruim, porque há uma falta do conhecimento humanístico e também filológico no âmbito das ciências humanas. Assim, mesmo as nossas ciências humanas carregam uma série de pressupostos profundamente tecnicistas. Esse, portanto, não era um ambiente propício para o desenvolvimento do estudo da religião. Por sua vez, aonde existiam os estudos de religião? Eles eram totalmente dominados por seminários de formação para igrejas. Mesmo a teologia no Brasil só passou a ser uma área de estudo reconhecida nos anos de 1980. Esse pano de fundo histórico é importante para compreender a própria situação do nome ciência da religião ou os seus plurais. A questão importante que eu não vejo muito discutida nos textos quando se fala sobre ciência da religião é sobre a própria compreensão do que seja ciência. Vamos pensar, por exemplo, em inglês, onde a gente tem os programas de Religious Studies. Esses programas eles se encontram na área de Humanities, não na área de Sciences. Então, no âmbito de fala inglesa, nós temos uma configuração totalmente diferente sobre o que se vai conceber como essa área de estudos da religião. E a área de ciência vai ser uma coisa bem diferente.
Muitas vezes, quando a gente fala de ciência da religião, principalmente aqui em Juiz de Fora, onde o nosso curso tem o nome todo em singular, aí se remete ao nome alemão Religionswissenschaft. Né? Ciência da religião é exatamente a tradução disso. Wissenschaft, em alemão, é ciência. A tradução está correta. Mas a concepção que está por trás de Wissenschaft é de que se trata de conhecimento. Um conhecimento organizado. Um conhecimento embasado, certamente. Mas a concepção não é necessariamente, como em inglês a noção de science, certamente não. E também não é reduzida a uma concepção de ciência no sentido positivista do termo, como eu entendo que mesmo as nossas ciências humanas no Brasil são pensadas. Né? Vamos dizer assim, aqui na nossa universidade, por exemplo, nossas ciências humanas ficam ali em cima desse morro. Né? Aí nós temos aqui embaixo as ciências humanas aplicadas e nós temos lá no outro lado as ciências exatas. O que implica esse nome? As nossas são ciências inexatas. Né? Ali nós temos ciências da saúde naturais. Né? As nossas não são ciências naturais. Né? Então, as ciências humanas, apesar de tudo, com essa mentalidade positivista pressuposta, né? Elas são definidas, na verdade, quase negativamente. Né? Elas são definidas como ciências por exclusão dos outros tipos. Então, acho que a gente compreender a presença da ciência da religião nesse meio é bastante fundamental para pensar a nossa situação. Outra coisa importante, que faz parte desses relatos, digamos assim, testemunhais, né? É a lembrança de que a ciência da religião no Brasil ela surge como campo de estudo bastante relacionado com o movimento da teologia da libertação. Havia alguns estudos de religião no Brasil, nas áreas de sociologia, psicologia, antropologia, mas isso, nessa mentalidade positivista que dominava a universidade, não era nem bem visto nessas áreas, muitas vezes. A teologia da libertação foi um movimento em que, de repente, o poder da religião, o poder de movimentação da religião e a implicação política que a religião tinha, abriu os olhos para que uma série de pessoas de outras áreas que não eram a área de teologia encontrassem certa afinidade. E, a partir disso, pelos conflitos internos também que surgiram nos âmbitos religiosos e nos seminários eclesiásticos, algumas pessoas foram procurar uma alternativa e os cursos de ciência da religião foram, assim, uma novidade que surgiu de uma aproximação, digamos assim, de afinidades eletivas comuns, né? E foram um lugar alternativo. O que eu acho importante disso? As nossas ciências da religião no Brasil, elas nascem com uma marca de um certo engajamento, de um certo comprometimento, tanto religioso, por um lado, como um certo engajamento e comprometimento político ou social, por outro. Essa raiz histórica é bastante importante. Num texto que o professor Eduardo Cruz, que eu considero uma das pessoas que tem uma reflexão muito interessante sobre uma série de problemas e necessidades que a nossa área de ciência da religião tem para ser pensado, né? Um texto que ele escreveu, um pós-fácil, que é de um livro, A Ciência da Religião no Brasil, que é resultado de 2 encontros da Amtecre. Nesse pós-fácil, o professor Eduardo Cruz aponta para o fato de que essa herança, baseada no engajamento político, implica em certas questões metodológicas.
implica em certas ambiguidades que deveriam ser reconhecidas. Nosso colega aqui, o professor Luiz Dreher, já nos anos 2000, apontava para uma coisa parecida num seminário que a gente fez aqui em Juiz de Fora. Também está naquele livro organizado pelo colega professor Faustino, né? As ciências das religiões do Brasil. O título é ruim de falar. Então, a percepção de que essa é a nossa história e que essa história ela cria desenvolvimentos que necessitam de reflexão é bastante importante. Eu quero agora falar um pouquinho dessa perspectiva fenomenológica e lembrar aqui uma figura muito importante para o desenvolvimento da ciência da religião do Brasil, que foi o professor Antônio Gouveia Mendonça. Ele foi professor principalmente na UMESP e no fim da sua carreira no Mackenzie. Ele era professor de teologia presbiteriano, né? Depois ele entrou então também no curso de ciência da religião da UMESP e trouxe ali uma reflexão importante justamente sobre algumas questões relacionadas à fenomenologia. Quero citar um texto dele, desse mesmo livro aí, As Ciências das Religiões, assim, tá? Do ano 2000. Cito o professor Mendonça. O ambiente da fenomenologia leva os estudiosos da religião a superar as velhas ideias a respeito da origem e da história da religião, às vezes dentro dos quadros do evolucionismo positivista. A questão da religião coloca-se agora no esquema da essência e da forma e pretende, a partir da filosofia, como ciência rigorosa, com seu respectivo método, e assim situa-se num absoluto a priori em relação às demais disciplinas, como a história, a antropologia e a sociologia. A fenomenologia da religião passa a ser, portanto, uma disciplina filosófica, e no quadro mais estrito de Husserl, o núcleo em torno do qual poder-se-ia erigir uma ciência da religião. As demais disciplinas religiosas, trabalhando sob a premissa do sentido do fenômeno religioso, constituir-se-iam em auxiliares dedicados ao estudo das formas. Nessa ótica, são fenomenólogos ou cientistas da religião aqueles estudiosos que se ocupam das estruturas e dos significados dos fenômenos religiosos, sublinhando a base essencial, descrevendo e sistematizando suas estruturas basilares. Até aqui a citação. Eu quero destacar 3 elementos dessa citação um pouco longa. Primeiro, a natureza filosófica que ele atribui à fenomenologia da religião. Segundo, qual seria a função disso? O desenvolvimento daquilo que a gente chama de atitude fenomenológica, ou seja, a abertura do pesquisador ao dado do fenômeno, eximindo-se de considerações metafísicas ou teóricas prévias. E terceiro, a importância no estudo da religião das estruturas e dos significados. Professor Mendonça, além disso, eu teria mais citação, vou falar livremente, tentar ser um pouco mais curto. Ele tem várias críticas ao caráter puramente descritivo que a gente vê em muitas pesquisas da ciência da religião. Eu acho que essa situação não mudou muito ainda desde o ano 2000. Tá? E na sua defesa da busca pelas estruturas de sentido e pela aproximação da experiência religiosa do adepto, a gente vê que a intenção do professor Mendonça não era a de uma coisa puramente abstrata, mas justamente prática no estudo da religião. Por fim, as últimas críticas que ele fazia era de que esse privilégio mais descritivo
que eu acho também que tem a ver com o caráter engajado da ciência da religião no Brasil, né? A gente vê isso no quadro aqui também, apresentado pelo... Né? O que acontece com isso? Tem um privilégio as formas de religião de massa, deixando em segundo plano os âmbitos mais místicos ou as formas mais refinadas e pensadas de religião. Tá? Então, quando ele fazia essas considerações, o que ele esperava da fenomenologia não era simplesmente que ela fosse um âmbito de abstração, mas que ela fosse um certo guia e que ela fornecesse um instrumental fundamental a partir do qual, com as outras disciplinas, a gente desenvolveria um certo olhar próprio da ciência da religião. Vou para um terceiro ponto. A questão da carência do debate sobre fenomenologia e hermenêutica em relação com a filosofia no círculo da ciência da religião. Na formação dos programas de ciência da religião, a filosofia da religião teve uma importância. Houve várias pessoas que se dedicaram à filosofia da religião. E, no entanto, se nós olharmos hoje, são muito poucos os programas que fornecem uma formação dentro da ciência da religião na área de filosofia da religião. O nosso programa é né? Em Sergipe a gente tem um pouco, a PUC Minas tem um espaço, algum espaço em Campinas, e eu acho que vai parando por aí. Tem um na PUC de São Paulo, mas a gente vê uma diminuição bastante forte no espaço da reflexão filosófica sobre a religião. Né? Ao contrário disso, é interessante que a fundação da Associação Brasileira de Filosofia da Religião contou com um aporte bem grande de docentes e discentes de ciência da religião. Então, acho isso um pouco paradoxal, um pouco curioso. Né? Isso tem suas razões, tal, né? A gente poderia discutir um pouco sobre isso, mas eu quero chamar a atenção para essa situação. Né? Essa situação, para mim, revela uma prioridade bastante forte para o âmbito das ciências mais empíricas na ciência da religião. O que, para mim, revela um fortalecimento dessa tradição mais positivista que já é forte nas ciências humanas do Brasil. Então, nesse sentido aqui, tudo isso é meu lamento aqui um pouco. Vou citar o professor Scott Randall Pine no Compêndio de Ciência da Religião, aquele livrão grosso, um pouco caro, né? Mas que todos nós conhecemos, editado lá, na coordenação do Uzarski e do professor, como é o nome do outro autor? Décio Passos. Né? Vejam então, o que diz o Scott Randall Pine, que é professor lá na UNB, né? Ele está falando na parte lá sobre filosofia da religião. Quem quiser tirar a religião de um projeto tão abrangente como a filosofia, vai descobrir que uma grande parte do ser humano, do mundo e da experiência em geral vai sumir junto. Scott Pine está falando da filosofia e da pretensão que existe, sim, dentro da filosofia, de não se estudar religião dentro da filosofia. Também, a própria filosofia no Brasil também sofre da herança positivista que a formou. Né? Então, ele está se contrapondo a isso. Se a gente tirar
a religião da filosofia como objeto, a gente vai perder demais. Mas se isso é verdade, aí digo eu, o mesmo deveria ser dito sobre a tentativa de eliminar a filosofia do estudo da religião. Porque, de fato, de uma forma semelhante àquela que acontece com teólogos, os filósofos não só refletem sobre religião, mas a sua reflexão tem um impacto evidente nas tradições religiosas. Não prestar atenção aos aspectos filosóficos das tradições religiosas implica em interpretar mal essas tradições religiosas. E implica, muitas vezes, olhar só para a casca do sistema religioso e não para aquilo que ele mesmo pensa sobre si. Então, nesse particular, eu vejo como bastante significativa a importância da tradição fenomenológica e hermenêutica na sua possibilidade de contribuir para essa revalorização do estudo filosófico da religião como uma parte intrínseca fundamental do próprio estudo da religião. Nessa mesma obra do compêndio, tem uma contribuição importante do colega professor Etienne Guet, que está aqui também, né? Sobre a dimensão hermenêutica que o estudo da religião deve ter. Então, recomendo a leitura do texto do professor Etienne. O que eu acho curioso é que o texto do professor Etienne lá, ele não foi colocado, porque o compêndio, ele reflete uma certa concepção, né? E ele não foi colocado na parte epistemológica. A parte epistemológica é outra. Ele foi colocado numa parte metodológica. E eu acho isso profundamente revelador. Eu acho que o texto do professor Etienne, ele mereceria ser colocado na primeira parte, né? Porque apesar dele tratar da dimensão da linguagem religiosa, ele tem uma reivindicação sobre a forma de se compreender bem a própria religião em si, né? Então, nesse sentido, eu convido a todos a leitura do texto do colega professor Etienne. Bom, a partir disso, tem uns 5 minutos ainda, né? A partir disso, eu vou apresentar os três principais questionamentos que eu vejo sendo feitos a essa tradição fenomenológica hermenêutica e as minhas considerações finais a respeito, né? Uma primeira questão que é criticada em relação à fenomenologia e hermenêutica na ciência da religião é uma certa nebulosidade, uma certa falta de definições claras sobre o que é que se quer com fenomenologia e hermenêutica. Principalmente o colega Eduardo Cruz apresenta essa crítica. E eu acho que ele tem razão. Quem trabalha com fenomenologia e hermenêutica tem que apresentar o que quer fazer com isso, de uma forma clara. Porque, muitas vezes, sob esse guarda-chuva de um nome genérico, aparecem muitas coisas duvidosas, né? Então, aqui a primeira crítica bastante importante. Uma segunda crítica é de que essa se dirige bastante à questão da fenomenologia, mas eu acho que aplicaria-se também à hermenêutica. Uma crítica bastante recorrente, que está bem na moda, de que as abordagens fenomenológicas elas seriam um tipo de criptoteologia. E, em terceiro lugar, uma crítica de que as abordagens fenomenológicas elas seriam ahistóricas. E daí é toda a crítica ao conceito de essência, e que isso levaria, inclusive, a um etnocentrismo e à opressão religiosa. Isso está dito lá no compêndio
no texto do professor Uzarsky, em vários lugares, e também tem um texto lá sobre fenomenologia, né, do professor Gasbaro, que, aliás, de novo, esse texto sobre fenomenologia é o único texto naquele compêndio que é apresentado de uma perspectiva puramente contrária àquela perspectiva que é apresentada. Os outros textos todos, as pessoas defendem uma posição. A fenomenologia é a única que é apresentada por digamos assim, um crítico puro. Tá? Então, eu não estou dizendo assim que não se possa fazer isso, né? Eu acho que a virtude do compêndio é que ele é claro nas suas intenções. Né? Assim eu também posso ser claro na minha contraposição a algumas das posições que são colocadas lá. Né? Então, essas três questões. E qual é a proposição que, por exemplo, Eduardo Cruz faz para minorar esse problema que se reflete na discussão sobre o que é o objeto da religião a partir da tentativa de superar um modelo fenomenológico e hermenêutico? Eu cito o texto do Eduardo Cruz, lá naquele compêndio. O que se pode concluir é que, para fins acadêmicos, torna-se difícil sustentar o caráter sui generis da religião, em sentido forte, quase teológico. Uma crítica ao uso do sentido de que a religião tem algo sui generis, né? De algo sublime que de um plano transhistórico é oferecido ao ser humano para sua realização. Mas um sentido fraco de sui generis para a religião, por assim dizer, pode ser mantido, no qual o seu significado, sua natureza e sua função são continuamente repensados em face de outros objetos no âmbito da psique, da cultura, etc. Então, não um sentido forte, mas fraco do caráter sui generis da religião, defende o Eduardo Cruz. Tem mais uma citação dele que eu acho que é bastante importante, mas eu não tenho mais muito tempo, então eu vou apresentar só a minha reformulação da sugestão do Eduardo Cruz. Né? E assim eu parto para a conclusão aqui do meu texto, tentando resumir também. Qual a importância que eu vejo da valorização da tradição fenomenológica hermenêutica no âmbito da ciência da religião? Ela é principalmente uma possibilidade de nós pensarmos a ciência da religião de uma forma diferente do que a partir dessa nossa tradição positivista que pervade as ciências humanas no Brasil. Como é que eu penso isso? A ciência da religião, para mim, ela é bastante afim aos estudos históricos e aos estudos literários. O objeto da ciência da religião não é um simples corpo de dados. O nosso objeto é um objeto vivo. O texto que eu escrevi está lá em inglês, né? Está lá, é um subject, né? Esse objeto vivo, ele é um sujeito, né? Em inglês, sujeito e objeto é a mesma coisa, é o mesmo termo, né? Então, em português, aqui eu vou falar os dois, né? O nosso objeto, ele é um sujeito. Mesmo que seja de um passado remoto, ele é trazido de volta à vida por meio da discussão sobre o tema. Se nós estudamos a religião dos egípcios, nós lemos a mitologia dos egípcios, nós estamos trazendo de volta à vida. Estamos discutindo com concepções, né? Nesse sentido, muito diferente daquilo que sugere o professor Uzarsky,
na minha concepção, não existe como nós sermos indiferentes ao objeto do nosso estudo, que é esse sujeito. E assim como na história e na literatura, um pesquisador em ciência da religião, ele está sempre procurando a verdade daquele seu objeto de estudo. E aqui, isso é importante, essa busca pela verdade que está lá no objeto, é importante porque, diante daquela crítica de uma criptoteologia que estaria presente na tradição fenomenológica hermenêutica, eu diria, ninguém faz essa crítica para um historiador de que ele está buscando a verdade. Ninguém faz essa crítica a um crítico literário de que ele busca a verdade na poesia, na música ou nas artes plásticas. E também nós, cientistas da religião, que buscamos a verdade na religião, não é por isso que isso necessariamente já vai ser algo de criptoteológico. Esse meu ponto de vista é bastante fundamentado na concepção hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, onde essa relação histórica com algo que é trazido de um outro horizonte para o nosso e é tornado vivo, se manifesta. O Gadamer, uma outra coisa bem importante, talvez a principal obra dele, Verdade e Método, lá no início, ele faz um histórico da hermenêutica e ele diz que um dos erros do Wilhelm Dilthey, que tentou fazer a fundamentação das ciências humanas, que o erro do Dilthey foi não ver que a tradição humanística da formação, que vem desde a Idade Média, passa pelo Renascimento, essa é a base real das ciências humanas. E eu acho essa observação do Gadamer muito importante para nós, porque se a gente tem uma tradição muito mais positivista nas ciências da religião no Brasil, a gente muitas vezes nem chega a se dar conta de que essa tradição de formação humanística é a base real para as nossas ciências humanas, ou pelo menos, na minha concepção, deveria ser. Bom, eu disse que tinha uma citação importante do Eduardo Cruz, que eu ia fazer a minha reação a ela também. A citação do Eduardo Cruz também está lá no compêndio. Ela é a seguinte. Ele fala ali da identidade, da disciplina, ciência da religião. Com isso, a identidade da disciplina não se dá tanto por um método distinto, mas sim pela sua história, instituições comuns e, principalmente, por negociações dos próprios pesquisadores. O pano de fundo, o Stephen Engler apresenta uma concepção parecida com isso também. Está lá também no compêndio e naquele evento da PUC desse ano que a gente participou, também essa exposição dele. Quando ele fala ali de negociações, eles estão se baseando na concepção comunicativa da construção da ciência. Uma visão aparentada com a visão da teoria comunicativa de Habermas e dessa tradição filosófica. Eu acho que essa definição é interessante, mas eu proponho uma um pouquinho diferente, mais baseada no conceito de coisa do Gadamer. Coisa está lá em Verdade e Método, como tradução correta de Sache, em alemão. O tempo todo lá no texto está dizendo que nós temos que prestar atenção na coisa, nós temos que lidar com a coisa. Para uma compreensão melhor em português, talvez fosse melhor eles terem traduzido por tema, embora Sache seja mais literal.
Podia traduzir se fosse latim, seria res, né? É coisa também, mas é o tema que é o objeto, né? Então, a hermenêutica do Gadamer está toda centrada em que nós temos que dialogar com aquilo que um texto fala. Ou quando nós aplicamos isso à religião, nós temos que estar atentos para aquilo que essa religião fala, para aquilo que ela é, essa coisa que é a religião, né? Então, esse é o nosso critério. Nós não podemos, com um discurso de que nós somos pretensamente hermenêuticos ou fenomenológicos, inventar coisas que não estão ali. Nós temos que nos guiar por essa coisa, por esse tema, por aquilo que essa coisa é. Mas isso significa também que nós não precisamos reduzir a nossa abordagem dessa coisa a simplesmente números ou estatísticas ou apresentações coisificadas. Bem ao contrário. Então, a minha abordagem aqui dessa citação do Eduardo Cruz sugeriria que, em lugar de negociações, a gente colocasse aqui a palavra diálogo, que o Hans-Georg Gadamer usa o tempo todo na sua obra, né? Vou mudar a frase do Eduardo Cruz, então. Com isso, a identidade da disciplina não se dá tanto por um método distinto, mas sim pela sua história, instituições comuns e, principalmente, pelo diálogo. O diálogo entre os pesquisadores e o diálogo do pesquisador com aquela tradição que constitui a própria religião, né? Que é, muitas vezes, milenar, secular, né? Pode ser, às vezes, recente, mas, mesmo assim, né? Essa noção de que eu estou estudando algo e estou em diálogo com ela simultaneamente quando eu estou estudando. Eu tinha ainda uma parte final aqui, que eu vou então com isso concluir, que também tem a ver com esse importante alerta do Eduardo Cruz quanto ao fato de que uma ciência engajada ou comprometida, social ou politicamente, precisa de certas reflexões metodológicas para ela não virar um mero ativismo, né? Ou para que o ativismo não seja critério de verdade, né? Aí a gente deixa de ser cientista, né? No fundo, é essa a crítica dele. Eu acho que essa crítica é importante, né? A gente precisa pensar as metodologias, evitar, digamos assim, alguém pesquisa um certo tema e vai dizer que qualquer pessoa que não toma posição sobre aquele tema que ela estuda é a favor da opressão, né? Não necessariamente tem que ser assim, né? Mas esse tipo de discurso ele pode aparecer, ele é perigoso, né? Para a cientificidade de uma área de conhecimento. Então, eu acho que os estudos engajados são muito importantes na ciência da religião, e não só no Brasil. Os estudos sobre religião e meio ambiente, religião e minorias étnicas ou minorias religiosas, estudos sobre religião e gênero, que aí não é nem minoria, né? E assim por diante. Nós temos vários exemplos, né? A gente, se fosse tirar esses estudos do âmbito da ciência da religião para tornar lá uma área, digamos assim, cientificamente purificada, no sentido positivista do termo, nós íamos tirar uma parte extremamente interessante da religião e deixar de estudar, né? Então, também nesse sentido, eu penso que a tradição fenomenológica e hermenêutica tem uma contribuição importante para dar. Primeiro, que nós devemos reconhecer que o estudo da nossa área tem que levar em conta a história efeitual da própria área, a história dos efeitos, né? Esse também é um conceito do Gadamer, né? Que a gente não conhece nada sem levar em conta os efeitos da própria tradição.
Então, nós temos que reconhecer que a nossa área de estudos se formou num ambiente de engajamento político, social e também religioso. Nesse sentido, aquela formulação do Zarathustra, assim, de que a religião deve ser estudada com indiferença, daí nesse contexto ele fala do ateísmo metodológico, ou agnosticismo, né? Eu acho que isso é muito importante, que serve bem de alerta. Eu concordo bem assim que isso deve servir como tipo de ideal regulador para a gente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma formulação forte demais, no sentido de que nós não temos também, na ciência da religião, como proibir alguém de ter engajamento também religioso. Aliás, isso acontece o tempo todo. A pessoa começa a estudar e começa a se interessar por uma certa religião e depois se converte a ela. Não tem como nós proibirmos isso. Acontece o contrário também, a pessoa começa a estudar e começa a ganhar cada vez mais ódio daquela tradição religiosa, né? E se converte ao ódio, ao inimigo daquela tradição. E também não temos como proibir isso, né? Então, a tradição fenomenológica hermenêutica, ela nos abre o olhar para esse nosso caráter finito, de que nós somos parte da história daquilo que nós mesmos estudamos. Então, nesse sentido, aqui, assim, algumas reações a outros pensadores, e para mim, assim, apesar do Mendonça, que eu comecei essa fala citando ele, citar bem outros autores, e eu me sinto numa continuidade forte em relação à intenção dele. A intenção de que a abordagem fenomenológica hermenêutica, ela nos serve como um certo guia de perspectiva. E, nesse sentido, eu acho que ela continua sendo frutífera para o futuro. Obrigado. Agradecemos, né, a contribuição do professor Eduardo. É interessante que me parece que as falas meio que se completam, né? O diagnóstico da falta de diálogo das ilhas, né? Se eu entendi corretamente as falas, nós estamos com um problema de linguagem mesmo, nós não estamos falando a mesma língua. Se eu entendi corretamente, né? Assim, pelo menos o que eu derivei da interface me parece isso, né? E aí, não sei, a gente tem um tempo para perguntas, não tem? Eu queria levantar aqui uma primeira pergunta, né, para os professores, né, antes até de ver, talvez vocês tenham perguntas, né, um para o outro, mas como reforçar essa linguagem? Parece que o professor Eduardo dá uma dica aqui, né, talvez o caminho da fenomenologia, da hermenêutica, possa nos fortalecer para fugir das ilhas, fugir dessas, ter categorias para conversar entre nós, me parece que é isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando em decisões pragmáticas mesmo, né? Se nós reconhecemos uma área pela sua história, e nós temos poucas pessoas engajadas em historiografar o que foi a ciência da religião no Brasil, se nós temos instituições que se fortaleceram muito recentemente, né, as instituições existem, mas a força delas, né, me parece algo muito recente. E, num segundo momento, nós precisamos dialogar mais, o reconhecimento de uma área se faz pelo diálogo, como transformar isso em atitudes práticas, né, assim, pequenas atitudes mesmo. Porque eu fiquei pensando aqui com os meus colegas aqui, que talvez estão entrando num mestrado, né, me parece que uma implicação imediata era assim, né? Antes de pesquisar qualquer tema, vai lá na plataforma, descobre quem foram as teses e dissertações que falaram disso dentro da ciência da religião, né? Parece que nós não estamos fazendo isso, se eu entendi ao certo. Mas além dessa atitude, assim, tem que ler a rever, tem que ler a paralelos, né? Assim, vocês teriam alguma outra dica, assim, pragmática para poder reforçar o diálogo para além da, né, eu fiquei pensando aqui. Quer começar? Você quer começar? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Assim, de onde que a gente tira a solução, né?
Enfim, eu tenho cuidado nos últimos anos de questões muito práticas, né? Eu estou cuidando da gestão diária, e é uma área que tem muitos interesses, né? Dois grandes blocos de interesse, porque nós temos, afinal de contas, duas áreas de conhecimento, né? A área de conhecimento de teologia e a área de conhecimento de ciência da religião. Então, administrar isso. Pois administrar no interno de cada uma dessas áreas de conhecimento as sub-áreas, tanto para a teologia quanto para a ciência da religião e seus plurais, como o Eduardo mencionou ainda há pouco. E garantir que todas as possibilidades de leitura encontrem espaço, não é? Sem exclusão, não é? Dessa linha, daquela outra, dessa tendência, daquela outra. Então, quando eu acompanho os debates, eu percebo, como todos nós podemos perceber, a riqueza de possibilidades de pesquisa sobre o fenômeno religioso, sobre a teologia no Brasil. Me incomoda, e acho que a fala do Eduardo é muito importante em relação a isso, quando de alguns setores vêm certas posições assim puristas, né? Então, ciência da religião é X, o que está fora de X não pode ser considerado. Quando nós construímos aqui uma tradição de estudos bastante diversificada, inclusive que sustenta e mantém o diálogo entre essas duas áreas de conhecimento e ainda o diálogo com a terceira área de conhecimento, que é a própria filosofia. Então, garantir essa riqueza, ela me parece extremamente importante e é um desafio para nós. Em relação às contribuições diversas dessa nossa área, que é interdisciplinar, eu tenho confrontado com um desafio que é o seguinte: nos esforçamos muito para manter essa ideia de interdisciplinaridade, mas nós temos feito talvez pouco pela disciplinaridade da ciência da religião. E aí, na nossa casa comum, nesse condomínio interdisciplinar que nós temos construído nesses 50 anos ou 40 anos de pós-graduação, esta interdisciplinaridade tem feito com que a área se organize de forma muito frágil do ponto de vista teórico-metodológico, a favor da constituição da disciplinaridade em ciência da religião. De maneira que qualquer coisa, falando de religião, cabe. Isso nos torna muito frágeis diante das outras ciências. Essa fragilidade teórico-metodológica, essa má compreensão da perspectiva interdisciplinar, esse pouco cuidado em construir a delimitação teórica e metodológica em torno do que é o fazer sobre ciência da religião, tem provocado, em mim como gestor e como membro dessa comunidade, bastante, e talvez esse seja um dos enormes desafios que nós temos para a constituição da ciência da religião no país. E mesmo em relação à nossa própria área, há muito pouca consciência da nossa própria história, dos fundamentos dessa nossa ciência, desse nosso campo de estudo. Eu fui um dos defensores, na época da Amptecre, junto com o professor Wilhelm Varros, o professor Gil Braz Aragão, de que a nossa área sequer se chamasse ciência da religião, que ela mantivesse a expressão estudos da religião, porque nós entendíamos que essa expressão é mais próxima da realidade que nós temos aqui no país. Enfim, fomos vencidos pela Assembleia e quis o destino que um dia eu tivesse que argumentar contrário a essa decisão. Quando o Conselho Superior, que não queria que existisse uma área chamada Ciência da Religião e Teologia, a última cartada foi: por que esta área não se chama então Estudos da Religião? E eu tive que defender a favor do voto da Assembleia, que ela não deveria se chamar Estudos da Religião, e por que não deveria ser. Mas eu tenho a impressão que então nós passamos a chamar Estudos da Religião como campo e deixamos a expressão área,
né, para a ciência da religião e teologia, o campo de estudos da religião no país precisa tomar ainda mais seriamente esse debate teórico metodológico. Né? Isso que, por exemplo, foi colocado aqui do ponto de vista da filosofia, me parece ser de muita importância para esse tipo de discussão. Eu vejo da presença da filosofia da religião na nossa área. Eu estou vindo de Aracaju, onde há um grupo de colegas, um grupo bastante consistente de colegas da filosofia, né? E uma das coisas que eu dialoguei com os colegas lá, agora no início da semana, foi de qual pode ser a contribuição da filosofia, né, para os estudos de religião. E eu dizia que certamente não era para levar pesquisadores de religião para a filosofia, né, mas de trazer o debate filosófico, né, para a discussão sobre aspectos teórico, metodológico, epistemológico, né, e em diálogo com as outras ciências, né, nessa compreensão interdisciplinar que nós temos da área. Eu acho que a coisa pragmática mais efetiva estava já na fala do Sena, né? Nós precisamos citar uns aos outros e nós precisamos fazer a nossa área acadêmica brigar um pouco, né? A gente tem que citar e se colocar. Eu acho, por exemplo, que o Franco Zarski, o Eduardo Cruz, os colegas da PUC de São Paulo, eles têm feito pois é. Eles têm feito um trabalho ótimo, no sentido de que estava faltando gente pensar epistemologia e metodologia a fundo. Então, eles têm dado com as suas publicações uma contribuição ótima, né? Agora, sim, a gente que tem umas posições um pouco diferentes também tem que trabalhar, tem que reagir, tem que fazer as nossas colocações. E aí o diálogo acontece, né? E o estudante, o mestrando, o doutorando, tem que fazer a mesma coisa, né? Eu acho que pragmaticamente é a coisa que mais vai crescer a nossa área de estudos. E isso não é um problema só da nossa área também, né? É um problema da cultura brasileira, assim, do homem cordial, né? Que quer ser sempre bonzinho com o outro. Mas no âmbito acadêmico a gente tem que às vezes bater de frente um pouco, sim, né? E isso, a ciência progride assim. Isso, depois a gente toma cerveja junto. Se for em Juiz de Fora, pode ser artesanal também. Rolou um licor aí da ciência da religião, não sei quem viu aí ontem. Gente, perguntas do auditório. Alguém está com alguma questão? Gostaria? Professor? Não se veem ou não estão dentro daquilo que nós chamamos aqui no Brasil ciências da religião. Vou dar um exemplo. Na USP, há uma produção muito boa no departamento de antropologia, no departamento de sociologia, no departamento que eu trabalho, que é na área que faz estudos sobre cultura judaica, cultura islâmica, e o Reginaldo Prandi, tem gente muito boa que produziu coisas interessantes, mas que colocam essa produção historicamente fora daquilo que a gente chamaria de ciências da religião. Então, há um aspecto dessa área, não sei se é porque ela é nova, eu não sei se é porque ela se constituiu há pouco tempo, pelas vicissitudes dela, em que uma parte das pessoas que produzem coisas importantes para nós não se veem circunscritos nessa área. Eu não sei se fora do Brasil exatamente assim, mas essa é um aspecto do que acontece no Brasil. A pergunta que eu faço para a mesa é: e aí, como a gente
lida com isso? Não falar superar isso, mas como se lida com isso? Obrigado, Alexandre, prazer revê-lo. Engraçado, eu já não sei mais onde é que eu estava, mas acho que recentemente, eu estou tentando lembrar aqui onde que alguém me fez uma questão exatamente assim, o que acontece com os estudos da religião, sabendo que há tanta gente pesquisando religião em outros departamentos, né, e essas pessoas não dialogam com a ciência da religião e a ciência da religião também não dialoga. Né. Sim, muito, muito grande, muito significativa. Eu me lembro de um ex-colega, então, da USP, professor nosso que conhecemos essa reação dele, e ele, justo agora, Flávio, me lembro o nome dele, Pierucci, obrigado. O Flávio Pierucci estava falhando o sobrenome. O Pierucci, ele já fez a crítica, né? Ele desconfiava do engajamento de cientistas da religião com as práticas religiosas, da nossa aproximação com a teologia, não é? Um pouco dessa nossa mistura e dessa confusão, às vezes. Colegas nossos já responderam ao Pierucci, mas eu tenho a suspeita de que ainda há uma desconfiança de outros colegas em relação ao que se faz em ciência da religião. E eu tenho a impressão que algo nós fizemos por merecer, a história está contada, né? Eduardo falou sobre isso nos primeiros textos, sobre essa aproximação entre o surgimento da ciência da religião e a teologia, em particular a teologia da libertação, os interesses da discussão entre religião e sociedade nos primeiros programas. Tem muita história que sustenta isso. Tem uma outra questão que eu acho que tem a ver com o que eu acabei de falar, e os colegas, se perceberem um pouco exagero de minha parte, o Cláudio certamente depois vai poder puxar minha orelha, não é? Quando eu exagero, ele e a colega de Laine me ajudam a temperar um pouquinho a fala e as decisões, mas eu tenho a impressão que nós também fazemos algo por merecer quando cuidamos muito pouco da nossa fundamentação teórica e metodológica. Perguntar para quem faz ciências sociais, já na graduação, o cuidado que tem que ter, não é? Com aspectos teórico-metodológicos, e o que nós, às vezes, vemos como uma falha gravíssima em tese de doutorado da nossa área, não é? É realmente para colocar muitas interrogações sobre o trabalho que nós estamos fazendo. E eu coloco isso não como uma crítica à nossa área, assim, barata, não é? Mas uma crítica como quem está muito comprometido com esta área, como nós estamos comprometidos, nós pesquisadores e pesquisadoras em ciência da religião, mas temos que fazer ainda muito mais nessa direção. Não é? Nós não podemos ser reconhecidos como aqueles que falam sobre religião, mas falam de maneira pouco fundamentada do ponto de vista teórico e metodológico. Não é? Acho até, e sobre nesse diálogo entre idas e vindas, né, desses em relação a nós ou nós em relação a eles, acho que nós vamos mais até eles. Mas por que será que eles não vêm até nós? Não? Eu suspeito dessas questões que coloquei aqui, certamente há muitas outras, não? Ou talvez até o que eu falei não tem nenhuma razão de ser. Mas é como eu vejo essa questão, Alexandre. Assim, eu acho que tem essas questões históricas, tem questões de preconceito, às vezes, mas o fundamental, assim, nós temos o dever de saber o que as pessoas fazem em outras áreas que tematizem religião. E nós temos um outro dever, que é mostrar a qualidade das nossas pesquisas. Eu acredito que, se um pesquisador da ciência da religião demonstrar a qualidade das suas pesquisas, ele também vai chamar a atenção de pessoas de outras áreas do conhecimento. E vai ser convidado para bancas, vai ser citado. Não? Agora, se as nossas pesquisas forem de qualidade assim, inferior, se a gente só ficar falando... mas nós somos discriminados, né?
Que eu acho que a gente é um pouco às vezes, até por desconhecimento, assim. Mas a gente não pode ficar nesse discurso. Nós temos que fazer pesquisas de alta qualidade, mostrar essa qualidade, e à medida que a gente conseguir fazer isso, aí a gente vai ser reconhecido. Mais perguntas? Lá atrás. É para facilitar a filmagem. A gravação do áudio. Opa, é só uma adição, na verdade. Eu também faço pesquisa associada à USP faz mais ou menos 1 ano e meio com o Instituto de Psicologia Social, com o professor Wellington Zangari. E eu vim da UFMG, né, eu sou historiador e antropólogo de formação, e existe, fora todos esses elementos, características elencadas aí pelos professores, essa ideia de que muito na pesquisa da ciência da religião não é de fato interdisciplinar, mas multidisciplinar. Qual foi a última vez que um profissional que se foca mais em história na ciência da religião trabalhou em conjunto com um outro profissional que se foca em psicologia, com outro que se foca em filosofia e fez algo em conjunto de produtivo? Isso é interdisciplinaridade. Quando você tem várias disciplinas trabalhando em paralelo, isso é multidisciplinaridade. Em cima disso, aqueles que conhecem a ciência da religião, porque muitos profissionais não conhecem, afinal, eu saí da UFMG sem conhecer, e na USP, que existe um grande centro de psicologia da religião, talvez o maior do Brasil, poucos conhecem também, acreditam que o que se faz aqui, e muitas das pesquisas realmente é isso, são pesquisas muito semelhantes ao que se faz em qualquer outra área. E com isso, o que acontece é que se compara o que se faz dentro com o que se faz lá fora. E o que se vê é, pelo menos de uma forma crítica, não sei se verdadeira, que a qualidade é inferior. Ou seja, aquele indivíduo, por exemplo, a minha área, que pesquisa antropologia psicológica, dentro da ciência da religião, ele faz uma antropologia psicológica de qualidade inferior do que aquele que faz num departamento de psicologia ou num departamento de antropologia. Isso se une a praticamente tudo isso que os senhores falaram, mas também acredito que é algo que diz muito a respeito do que a gente faz aqui dentro, da nossa identidade, do que a gente está conseguindo construir. E isso também vai ter muito a ver com o que a área vai virar no futuro, se vai haver uma busca de identidade ou não, se vai haver uma busca de método ou não, se vai permanecer do jeito que está, algo diferente. Mas eu acho que o que a ciência da religião pode tentar fazer é procurar um pouco de reconhecimento da sua existência. Faz mesmo mais propaganda e ser mais inserida, tanto na população quanto no meio acadêmico de forma geral. É claro que historicamente você tem todo um problema, você tem o problema do próprio modelo republicano de ensino, né, que execra a religião de qualquer tipo de conhecimento válido, né? Mas eu acredito que isso vai ser essencial no futuro para a gente, de fato, entender qual que é o nosso papel dentro da produção do conhecimento. Foi só basicamente um comentário, né? Acho que podemos avançar, mas alguém com alguma questão, algum posicionamento? Ali, a professora Elisa. Eu gostaria apenas de fazer uma constatação breve, assim, a partir do que foi dito aqui. Me parece muito interessante que o professor Eduardo tenha apontado, não sei se foi esse o texto que você usou, ou se foi um texto que você escreveu em 2010 para o Congresso no Chile, que é um texto que eu cito muito, do professor Eduardo, que fala sobre a trajetória de construção da ciência da religião no Brasil e que diagnostica já naquele texto que existe uma afinidade grande do início dessa trajetória com as ciências sociais e com as disciplinas que trabalham com história, o realismo histórico, e em função disso, talvez, né, uma hipótese, a nossa ciência da religião seja mais empírica do que filosófica. Me parece que
na trajetória de construção do ensino religioso no Brasil, a aproximação, a construção da disciplina se dá a partir também da necessidade de dialogar com a religião no campo, com a religião na escola, como ela aparece. Então, o ensino religioso surge como uma disciplina mais voltada para cuidar de um problema que está na escola e precisa ser resolvido, né? Portanto, tem um caráter de disciplina bastante empírica também. E acho que isso é um reflexo, né? Um reflexo. A disciplina e a área se refletem nesse momento, né? Dessa afinidade com o empírico e talvez uma fragilidade da reflexão filosófica, teórica e epistemológica. Ainda como constatação, eu acho que essa mesa reflete, essa roda, reflete exatamente essa mesa reflete exatamente o que na ciência da religião no Brasil hoje a gente percebe como demanda e no ensino religioso também se percebe como demanda, que é um embasamento teórico, epistemológico mais redondinho, né? Mais afinado com o que a gente já está fazendo bem na prática, os estudos de religião na prática, a partir do campo empírico, né? Então, também não temos no ensino religioso muitos textos que discutam epistemologia para o ensino religioso, teoria para o ensino religioso. Também não temos. A gente está construindo isso, né? A gente tem, sim, muitos textos falando sobre a história do ensino religioso no Brasil. Esses textos não respondem à pergunta sobre como fazer o ensino religioso, de que maneira fazer o ensino religioso. Só estão contando histórias, são descritivos, não é? A gente precisa ter essa memória, mas não responde às questões da sala de aula. Como fazer um religioso não doutrinário, não proselitista e não confessional. Então, nesse sentido, eu consigo observar que a gente está consolidando uma reflexão epistemológica na área, né? As perguntas que foram suscitadas nos levam a isso, e também observo que isso acontece com o ensino religioso. Então, eu acho isso muito bom, na verdade, né? E queria parabenizar os colegas pelas reflexões aí tão claras e tão nos abrem horizontes para pensar realmente como fazer isso na ciência da religião e no ensino religioso. Acho que nessa linha, né, dessa aproximação, da mesma necessidade na graduação, né, como também na pós-graduação, me faz, aqui de público, reforçar algo que nós conversamos em Brasília há pouquíssimo tempo atrás. Estava o Elcio, estava você também, Lisa, quando o Conselho Nacional de Educação abriu aquela consulta, né, sobre as diretrizes. Nós estamos adiando muito uma conversa mais ampla, né, entre graduação em ciência da religião, pós-graduação em ciência da religião e ensino religioso, para além dos grupos que tratam de ensino religioso, como o FONAPER, né, uma discussão mais ampla, né. Acho que é importante que esse debate seja construído por uma comunidade mais ampla, porque, afinal de contas, a área não pode continuar sendo essa área pós-graduação, né. Mas essa disciplina, ela está para além da graduação. Historicamente, né, primeiro veio a pós-graduação, depois veio a graduação, né, mas agora, principalmente esse momento atual, com diretrizes aprovadas, parece que ainda não homologadas, né, mas aprovadas e publicadas, né, não foi, já saiu lá apenas na ata, né,
Enfim, eu acho que o debate mais amplo precisa ser agendado para muito em breve. Não é? E essa agenda, a despeito do cenário político, somos nós, pesquisadores que temos que marcar. Eu acho que nós não temos que esperar vir do alto um convite, né, do Ministério da Educação, desses órgãos, coisas do tipo. Né? Somos nós, que estamos na base, que estamos fazendo isso, que precisamos nos organizar, nossas associações, né, que precisam se organizar nessa direção. E que esse debate avance, porque em outras áreas isso está mais consolidado, nós precisamos acelerar um pouquinho o passo, não fazendo nada mal feito, né, mas avançar porque estamos atrasados nesse debate, né, penso eu. Mais alguma questão? Acho que estamos caminhando aí, né? Eu teria uma pergunta a respeito de ciência da religião aplicada. Me parece que vai dialogar com essa questão, porque o ensino religioso, para mim, sempre foi uma espécie de ciência da religião aplicada, assim, na minha forma de compreendê-lo. E aí, pensando, né, em todas essas questões, assim, a minha pergunta para o professor Flávio, né, que vê, assim, tem a visão de gestor também, como estão caminhando como está caminhando essa parte da grade, assim, tem alguma... Como que a gente pode ver, por exemplo, essas iniciativas da PUC São Paulo, de criar o Sencreia, isso já tem algum reflexo? Tem alguma coisa anterior para além disso? Não? Porque me parece que isso está amarrado à ideia do mestrado profissional, não? Não sei se... cadê o professor? Então, essa pergunta, eu acho que é para o professor Elcio, pergunta para a professora Elisa, pergunta para o professor Cláudio. Qualquer fala minha, assim, um atrevimento, né? Estamos avançando, né? Como eu acabei de dizer, acho que a gente tem que aprimorar o entendimento, né, sobre essa ciência aplicada, o ensino religioso como ciência da religião aplicada, e os mestrados profissionais como ciência da religião aplicada. Já chegamos a mencionar, numa reunião com colegas, coordenadores de programas de mestrado profissional da nossa área, inclusive sobre nomenclatura e delimitação da nomenclatura. Não há nenhuma decisão sobre isso, nem há um debate minimamente consistente, é só uma ideia colocada na mesa, assim. Não é bom, você quer ser um mestrado profissional na área, se é de ciência da religião aplicada, se é de teologia prática, né, para começo de conversa. Acho que em março o Cláudio está organizando o nosso debate, o professor Cláudio Ribeiro, né, todos aqui conhecem, talvez de lá surja algum entendimento melhor sobre isso, né. E lá da PUC São Paulo, parece que o evento tem caminhado bem, né, em relação a isso. Não sei se exatamente bem conectado com o debate do ensino religioso, não sei exatamente se sim, se não, até que ponto, né? Mas, enfim, acho que os colegas também poderiam ajudar mais nisso. Bom, estamos avançados aqui no horário, né? Eu teria outras questões aqui. Eu confesso que essa discussão me deixa bastante instigado aqui. Tem uma questão sobre teologia ecumênica também, teologia das religiões. Eu não sei como é que está o horário, a gente encerra, está bem avançado, né? Então, assim, queria agradecer a presença do professor Flávio, a disponibilidade de estar aqui em Juiz de Fora. Queria agradecer assim, ao professor Eduardo por ter se doado, participado aqui do evento. Nós temos aqui os nossos kits, né? Esse licor é bom, viu? Assim, então, fica aqui o nosso brinde, né? Uma lembrança do evento, né? Para os professores aí. Uma espécie de agradecimento também pelo esse esforço de reflexão, porque dá um trabalho, né? Também produzir. E um voto aí de trabalhos futuros, né? Mais trabalhos conjuntos. Temos algum lembrete? Alguma questão? Amanhã de manhã.